Salmo 143, o versículo é o 10. E Deus tem nos dado lições, espero que te abençoe também, que te fortaleça também, te ajude a estar melhor também, crescer na graça do Senhor também. Salmo 143, versículo 10, o salmista estava sendo perseguido por inimigos, nós somos também. Estava oprimido por adversário, nós somos também. E o que ele pede para Deus no versículo 10? Quantas coisas vêm nos atribular, até a pandemia veio, as lutas vieram. Uma irmãzinha hoje disse para a gente: pastor, alcancei muitas bênçãos, muitas famílias foram unidas nessa pandemia. Aconteceu isso mesmo, mas aconteceu o contrário também, né? Muitas famílias se dissolveram durante a pandemia. Por que dissolveram? Porque quando veio a tempestade, elas não estavam edificadas sobre a rocha. Então muitas, infelizmente, rodaram mesmo. Muitas pessoas de Deus estão melhores. Quando entrou a pandemia, a gente falava o quê? A frase, o missionário colocou uma frase que a gente usou aí como jargão um tempão: voltaremos mais fortes. Infelizmente, alguns desses voltaremos mais fortes morreram pelo caminho, desvaneceram, perderam as forças. Mas qual é a vontade de Deus? Você permaneça firme. Muita gente foi abençoada, muita gente cresceu mais, melhorou mais, mas infelizmente alguns não conseguiram. Quem conseguiu? É porque conseguiu colocar a fé na palavra. A tempestade não derrubou, o vento não derrubou, a chuva não derrubou, a luta não derrubou, e a pessoa permanece de pé. Mas que não seja até agora não, que seja para sempre em nome de Jesus, tá? E aí o Salmo 143, versículo 10 nos orienta, é uma oração. Eu até falei nos cultos, ao iniciar as reuniões, eu disse assim: olha, faça essa oração hoje, faz esse pedido para Deus hoje, coloca diante dele, peça ao Senhor esse mesmo pedido que ele fez, que você possa fazer também. Salmo 143, 10. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por uma terra plana. Se você ler anteriormente, ele vai estar falando de várias dificuldades que o inimigo colocou. Mas ensina-me a fazer a tua vontade. Irmãos, qualquer pessoa que aprender a fazer a vontade de Deus, que aprender a fazer a vontade de Deus, ela não vai perecer. Quem sofre, quem não faz a vontade de Deus, ela vai tomar decisões erradas, agir de maneira errada, vai fazer o que não deveria fazer, vai entrar em caminho que não deveria entrar, vai tomar decisão que não deveria tomar. Aí quando ela estiver lá na frente, puxa, errei, você não pegou o caminho de Deus. Quando eu fiz, agora já foi. E um monte de gente fez, não só em pandemia, mas ele tomou decisões lá no passado que estão refletindo hoje. Ele olha para trás: por que eu fui fazer isso? Porque ele tomou a decisão errada. Por que ele tomou? Porque ele não conhecia a vontade de Deus. Mas nós estamos na igreja, a vontade de Deus está na palavra. Como que eu vou saber a vontade de Deus? Peça a Ele. A Bíblia diz que Deus conhece o coração e as intenções dele. Eu não vou entrar na mesma mensagem da manhã, mas nós falamos aqui hoje do Jó. O Jó disse assim: olha, depois de grande tribulação, ele disse assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Quando? Depois de uma grande tribulação. Então, Jó era um homem próspero, rico, reto, íntegro, fiel a Deus, mas ele não conhecia Deus. Você consegue entender isso? Ele era rico, íntegro, andava no caminho reto, não desviava, santificava os filhos, mas ele, com as palavras dele, eu não conhecia Deus. Então isso pode acontecer. Pastor, mas como é que ele servia a Deus? Ele servia porque alguém falava para ele. Alguém ensinou Jó e ele serviu. Pode acontecer isso comigo e com você. Você, ó, é assim que agrada a Deus, faz isso, age dessa forma, e você age. É assim que obedece. Obedece a palavra, ora a Deus, aí você ora, faz isso, você faz, não anda nesse caminho. O Jó aprendeu isso, mas ele não conhecia Deus. O conhecimento é envolver com a palavra. Aí ele entra naquela tribulação, perde família, perde bens, perde casa, perde saúde. Depois de perder, ele questiona Deus: como é que pode? Eu sempre fiz o que era reto e aconteceu isso comigo. Eu sempre fui um exemplo, eu fiz o que era reto, andei na palavra, o Senhor me abandonar agora. Como é que pode a situação dessa? Ficou reclamando. Deus aparece para o Jó, não tinha aparecido antes. A Bíblia diz que ele se revela num redemoinho para o Jó, e vem até o Jó e até dá uma dura no Jó, e diz assim: como que você fala coisa sem conhecimento? Você fala coisa que você não está sabendo? O Jó é um homem que ensinava um monte de gente o que ele aprendeu, mas ele não conhecia Deus. A Bíblia fala que ele chegava a sentar nas praças, as pessoas sentar para ouvir, mas ele não conhecia Deus, porque o conhecimento é íntimo, é do coração, é o conhecer, de ter relacionamento com a palavra. E aí ele, depois da tribulação, ele ora e Deus dá uma bronca nele: Jó, como é que você fala assim comigo? O que você acha que eu sou? O Senhor desamparou, que desamparou?
que você sabe? O que você conhece? O que você entende? Eu sou o criador do céu e da terra. Quando eu criei tudo, onde você estava? O que você fez? Quando eu criei os céus, a terra, os mares, quem era você? Você acha que você sabe alguma coisa? E aí o Jó ficou murchinho. Deus se revelou a ele. Aí ele diz no Jó 42, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos te veem. Tem a tradução que diz, hoje é de contigo andar. Diga amém. Conhecer a Deus porque você ouviu a palavra é ótimo, mas você saber que Deus anda com você é superior. Hoje eu conheço a Deus por experiência própria e todos nós na igreja precisamos ter essa experiência. Precisamos. Se tem um outro caso aqui, eu estou resumindo para você, para seguirmos. Do Samuel, a Bíblia de Samuel, ele foi entregue pela mãe no templo, ele cresceu no templo. Crescer no templo não quer dizer que conhece Deus. Quantos? Não estou jogando pedra em ninguém também não, mas quantas pessoas iam no altar da igreja, pastores, pregadores, obreiros, músicos e tal, que você viu que estava no altar da igreja, mas deram maus exemplos. Então, o Samuel cresceu dentro da igreja. Então, o fato da pessoa crescer dentro da igreja, vamos dizer que você fala, pastor, eu fico todo dia na igreja, de manhã, de tarde, de noite. Quer dizer que você conhece a Deus? Não, conhecimento é relacionamento. Ele cresceu dentro da igreja, o Eli instruía ele, está lá no primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, que ele servia, está lá a palavra também, servia a Deus perante Eli. O Eli instruía, olha filho, não faz isso não, aí ele não fazia, age dessa forma, ele agia, faz desse jeito, mas está servindo a Deus perante o sacerdote, até que um dia, Deus comece a se revelar a quem? A ele, diga glória a Deus. Deus tem que se revelar a todos nós. Pastor, não é se revelar, você se rebelar. Tem gente que fala, Deus revelou a mim, ele se rebela. Deixa a casa, deixa a igreja. Não, se revelar para melhorar, para fazer a vontade de Deus. E ele chega de Samuel, chamou 3 vezes, né? Chamou Samuel, ele não respondia, ele corria até o Eli, não conhecia a voz de Deus. Tem gente que no meio dos problemas não estão reconhecendo a voz de Deus. No meio das dificuldades, não sabe o que é Deus aqui. Para onde eu vou? Não, tem que conhecer o Senhor. Deus, me ensina a fazer a tua vontade então. Em meio às tribulações, tem que saber o que Deus quer. Se a gente souber, a gente não embaraça. Ele corre até o Eli, o senhor me chamou? À noite. Não, não chamei não. 3 vezes. Aí diz no versículo 7, lá de 1 Samuel 3,7. Samuel ainda não conhecia o Senhor. Mas ele servia, mas não conhecia. Era um servo de Deus, mas não conhecia. Deus se revela a ele, a partir dali, se levanta um profeta, um homem para fazer uma grande obra. Assim é na igreja. Você batizou, é de Jesus, sirva a Deus na palavra. Mas peça ao Senhor, Deus, quero te conhecer. Quero ter essa experiência. Quero saber quem é o Senhor, a sua vontade, seu querer. Aqui ele diz, Senhor, me ensina a fazer a tua vontade. Jesus ensina. Ensinou, faça. É a ação de praticar o que Deus está dizendo. Você vai andar, aprendi a vontade de Deus, viva nela agora, rejeita qualquer outra e anda na vontade de Deus. Me ensina a fazer, não é só saber. Agora eu sei, faz. Agora eu sei, faça. Não erra mais, não retroceda mais. Ensina a fazer a tua vontade, porque tu és o meu Deus. Guia-me o teu bom espírito por terra plana. Vamos lá para o livro agora de Lucas, no capítulo 13. Jesus ensinou a vontade de Deus durante todo o tempo que esteve aqui. Por que a gente não vai aprender? Pastor, mas ele não está aqui. Ele deixou o Espírito Santo para ensinar a gente. Ele deixou o Espírito Santo para nos ensinar. Lucas capítulo 13, o versículo é o 10. E ensinava no sábado, numa das sinagogas. O que Jesus fazia? Ensinava. O que o salmista pediu? Me ensina. O que Jesus ensinava? A vontade de Deus. O que você tem que aprender? A vontade de Deus. Mas tem que aprender mesmo. Aprendeu para fazer. Você foi na escola de quem? Do Espírito Santo. A igreja é uma escola para a gente. A igreja, você vai ter a aula da palavra. Você vai aprender o que Deus quer para hoje, amanhã e sempre. Aprendeu? Faça. Deus, me ensina a fazer. Quanta gente, mas ele saiu da igreja, não consegue praticar a palavra. Não, aprendeu, faz. Se a gente aplicar em casa, não vai ter mais aquela tortura de sofrimento. Pôs a palavra em ação, não fica mais ligado ao sofrimento. Você saiu. Citei isso em alguns cultos também. Tem gente que está sofrendo reflexo de pandemia, da doença, da depressão. Por que está? Ela não conhece a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, o que mais? Agradável, o que mais? Perfeita. Como é que está sofrendo isso? Eu vivo desanimado, caído. Mas é a vontade de Deus. Eu saí da vontade de Deus, na minha vida está dando tudo errado. Se está dando errado, vamos consertar. Onde? Não é a pessoa lá, mas consertar aqui no coração de Deus. Se eu estiver na vontade de Deus, não vou passar por isso não.
minha vida será abençoada, vou estar ali ligado ao sofrimento, Deus já me libertou. Jesus estava aqui, diz a Bíblia, que ele ensinava. O que ele estava fazendo lá na igreja? E hoje, o que você tem que fazer na igreja? Receber o que Deus tem para você. Jesus foi lá na igreja para transmitir o que ele sabia, e ele falou isso várias vezes: tudo que eu falo, eu recebo do Pai e te dou. Então, se ele estava ensinando, o Pai quer que você faça assim, vai acontecer algo extraordinário. Esse ensinamento de Jesus, para nós, é mais importante do que as bênçãos materiais. Você aprender de Jesus é mais importante do que a bênção. Vamos falar de uma cura de um câncer. Uma pessoa que é curada de câncer, ela celebra, ela vibra, Jesus curou. Mas o ensinamento é mais que isso ainda. Se ela receber uma bênção de promoção no trabalho, é maravilhoso. Mas o ensinamento da palavra leva essa pessoa mais adiante. Pastor, Deus fez um milagre na minha casa. Jesus transformou água em vinho na casa, no casamento, né, onde ele foi convidado. Água transformada em vinho, que lindo milagre. Mas não se compara a conhecimento, a aprender, a conhecer a vontade de Deus. Porque o milagre, tem milagre, recebeu aqui, acabou aqui. Deus me deu uma bênção que eu paguei todas as dívidas. Deu, acabou, já acabou o problema. Mas o conhecimento leva para frente. Então, conhecer a palavra, entender a palavra é muito mais que isso. O que Jesus estava fazendo no templo? Foi no sábado e está ensinando. Porém, o conhecimento, ele traz essas outras bênçãos. Ele te promove, te levanta, resolve o problema familiar 100%, tira a pessoa do abismo. Pastor, o meu problema, eu não consigo resolver, não sai daquela vidinha de sofrimento. Está faltando saber a vontade de Jesus. Está faltando entender a vontade de Deus. A gente quer que Ele abençoe. Não, Deus, me ensina eu fazer. Às vezes nós pedimos: Deus, cura tal pessoa. E só se você puder curar, vai ser muito melhor para você. Deus, me ajude a vencer. Se você se ajudar, você vai ficar muito mais feliz. Se você fizer, se alguém orar por você, você fica maravilhado, né? Fulano orou, abriu-se as portas, mudou a minha vida. Porém, você continua sem saber o que fazer. Agora, se você aprender, você vai dizer assim: eu fiz, eu agi assim, as portas se abriram, estou realizado porque você fez. Se alguém fazer a casa por você, você vai ficar feliz, mas se você construir, não é diferente? Pô, eu fiz a casa, vai ficar muito mais feliz. Eu construí, é diferente. Se você ganhar algo, amém, mas se você comprar, você vai ficar mais feliz. O conhecimento da palavra te leva a fazer a vontade de Deus. E Jesus quer que a gente aprenda a fazer o que Ele fazia. Jesus quer que você faça o que Ele fazia. Estou em meio a uma situação que eu não sei o que fazer. Deus, então me ajude, me ensina, está lá. Esteja coração disposto a aprender e o Senhor vai te ensinar. Me ensina a fazer, não é só saber. Fazer a tua vontade, o segredo está em fazer. Fez, saiu da dificuldade. Fez a vontade de Deus, prosperou. Fez a vontade de Deus, se levantou. Não tem como ficar lá mais. Praticou a palavra, não tem como mais sofrer. Jesus estava no templo ensinando. Deixa eu sair um pouquinho daqui, eu já volto, tá? A gente abrir no Lucas 13, vamos ver João 8, ali fala, exatamente, um pouquinho para frente aí, o que o conhecimento faz para mim e para você. E muitos de nós ainda precisamos conhecer. Pastor, eu sou batizado há 30 anos. Sim, mas conhecer Deus é diferente. Jó serviu a Deus, não conhecia. Relacionamento que íntimo, de saber a vontade de Deus. É diferente. Samuel cresceu, precisava conhecer a palavra, ter um contato com Deus. João 8,32 diz assim, Evangelho de João 8, versículo 32, diz a Bíblia: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Não é oração. Faz oração, você muda de vida. Não, o que liberta é o conhecimento. Faz uma campanha de oração, não, o que liberta é o conhecimento da palavra. Conhecereis a verdade. Volta lá no princípio da mensagem. O que o salmista pede? Deus, me ajude a conhecer e fazer a tua vontade. Eu quero saber a vontade. Jesus entra no templo. O que ele está fazendo? Ensinando a vontade de Deus. Não era só numa área. Se você aprender a vontade de Deus, você não fracassa em nada. Algum ponto ainda está ruim. Ora, Deus, me fala, ensina a fazer. Estou aqui com as mãos atadas, os pés atados, e eu quero aprender a fazer a tua vontade. Quem aprendeu, faz. Você já sabe fazer? Acho que sim. Vai e faça. Você já sabe usar a palavra? Vai e use. Você já sabe usar o poder de Deus? Use. Não, eu não sei ainda. Então se ponha diante dele com sinceridade. Ele conhece teu coração. Deus, me ensina a fazer. Eu não quero só saber, eu quero fazer. Quero viver a palavra, quero saber o que o Senhor tem, praticar o que o Senhor tem para mim. Me ensina a fazer a tua vontade.
E aqui diz: conhecereis a verdade, a vontade de Deus, ela te libertará. Jesus ensinava no templo. Então, para mudar de vida, não precisamos de uma mágica. Conheça a palavra. Pastor, eu queria que a hora que Jesus descesse na minha vida e resolvesse tudo. Conheça a verdade, você vai sair. Eu dei esse exemplo, vou usar ele de novo agora. Quanta gente, ó, você vê nas mídias, para todo lado, gente sendo violentada, espancada, torturada e continua sendo. Ó, gente sofrendo, humilhada e continua sendo. Violência doméstica tinha, tem e continua tendo. Mas por que continua? Aí, estou falando de geral? Estou falando em geral. Mas pessoas que servem a Deus também. O que está faltando? Ah, pastor, está faltando prender o fulano, bater. É isso que está faltando? Não. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Por que está apanhando? Por que está sofrendo? Por que está humilhado? Porque não conhece a verdade. Como é que uma pessoa que conhece a verdade continua? Está sofrendo moralmente, mas como que continua? Ela vai diante de Deus, eu conheço a palavra, então faz a vontade de Deus, você parar de sofrer, porque a vontade de Deus vai te levar a fazer algo, tomar uma decisão, acabou. A hora que você tomar a decisão, acabou. O missionário citou no culto aí hoje, ele citou esse exemplo. Jesus chegou para o doente e não falou assim: olha, se você puder, anima, levanta. Não, deu uma ordem, levanta e acabou, é a decisão. Você não sabe a vontade de Deus agora? Então levanta e anda. É uma decisão que tem que tomar. Eu não vou sofrer mais. Enquanto a gente não consegue dar essa ordem, tomar essa decisão, não conhecemos a vontade de Deus ainda. Ou não estamos fazendo. Você conheceu, você sabe. Pastor, eu sou humilhado no trabalho. Por quê? Sou humilhado na rua. Por quê? Sou humilhado aqui dentro de mim. Por quê? Você não conheceu a verdade? Então pede: Jesus, me ensina a fazer a tua vontade. Você não me fez para ser escravo de nada, de ninguém, sofrer por nada. Conhecereis a verdade, ela vos liberta. Ela te tira do sofrimento. E falou mais, no versículo seguinte. 33. Responderam-lhe: somos descendentes, ou descendência de Abraão, e nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo de quem, gente? Do pecado. Não é para você ser servo do pecado, é para você ser servo de Deus. Como é que eu vou ser servo? Fazer a vontade, mas eu não sei qual. Deus me ensina então a fazer. Onde está dando errado? Pede para o Senhor: Deus, aqui está dando errado, então me ensine a fazer o certo. Não estou conseguindo, mas não, a vida não anda, não é culpa sua, eu não estou sabendo fazer, porque o Senhor já deixou um método, já deixou uma direção, e eu não estou conseguindo andar nela, o erro está em mim. Me faz conhecer. Mas fala para ele também: se o Senhor me fizer, eu vou fazendo. De nada adianta Deus te mostrar o caminho e você não querer andar, te mostrar a cura e você não se levantar, te mostrar a solução do problema e você não resolver, te mostrar a saída e você não sair, mostrar o que tem que ser feito e você não fazer. Não, agora estou orando. Não, isso agora não é orar, você tem que fazer. A gente vê isso lá quando Moisés vai atravessar o mar vermelho, os egípcios atrás, deserto de um lado, montanha de outro. Deus já havia falado com Moisés, está em Êxodo 14. Ele já havia falado. Quando os egípcios, o povo de Israel olha para trás e vê os egípcios vindo com ódio, eles dizem assim: e agora? A gente vai morrer aqui. Aí começaram a reclamar: por que Deus trouxe a gente aqui? Para morrer aqui? Poderia morrer lá. Agora vamos matar a gente aqui. O que Moisés falou, pessoal? Se acalme. Deus vai fazer uma grande obra e vocês vão ver o livramento que Ele vai dar. Ó, Deus já falou aqui, eu sei qual é a vontade de Deus. Não tenham medo, fiquem tranquilos, que Deus vai operar um grande livramento. Deus já falou, agora tem que fazer. Porém, na sequência, Moisés faz o que a gente fala: Deus já te deu a vitória, você volta a orar. Aí todos se prostram para orar, e os inimigos chegando, eles começam a orar. Deus, dá a solução, dá o socorro. Isso. Qual? Eu já falei o que vai acontecer. Eu já disse que tem que ser feito. Conheça a vontade de Deus e faça. Você já sabe, eu já falei no teu coração, você já conhece a vontade de Deus. Tem gente que ele sabe, essa é a vontade de Deus, ele entra nessa. Como? Se aqui é o caminho, ele entra aqui. Deus, o Senhor me ajuda. Ele disse: jamais. Você deixou o caminho. Como é que eu vou te ajudar aqui? Você sabe qual é a vontade de Deus. Era aqui. Você tomou a decisão errada. Então você vai ter que voltar para cá, aí eu te ajudo. Eles começam a orar, e Deus manda parar e diz: Moisés, vai ficar orando aí? Até quando? Você já sabe o que tem que fazer. Você já conhece a vontade minha. Então levanta, diga ao povo que marchem e divide o mar. Deu certo ou não deu? Deu. Porque ele conhecia a palavra, pôs a palavra em ação.
Aqui ele diz, olha, os judeus, como assim a gente tem que ser liberto? Do quê? Nós somos presos a ninguém? Nós somos filhos de Abraão, descendência de Abraão, nós somos o povo de Deus. Jesus diz, vocês são servos de quem vocês estão servindo. Se o pecado te oprime, você é escravo dele. E só a verdade pode te libertar. Aí você vai orar para alguém, está sofrendo, está no pecado, ora para Deus abençoar, ameniza, é como tomar um remedinho, a pessoa está lá com um problema crônico, toma esse remédio, alivia. Às vezes a oração até alivia, mas não resolve. Que a falta do conhecimento, eu queria promover a pessoa, tirar daquele abismo. Nunca mais vou voltar para esse sofrimento. É o conhecimento que faz você tomar essa decisão. E eu não aceito mais viver assim. É o conhecimento. Conhecereis, a verdade te libertará. Eles disseram, mas como? Jesus diz, todo aquele, não é só judeu, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quem nos liberta do pecado? Conhecimento da palavra. Quem te liberta da miséria? Conhecimento da palavra. Quem te dá o conhecimento? O Espírito Santo por meio da palavra de Jesus. Falta conhecimento? Peça a Deus. Falta, eu não sei o que fazer. Deus me ensina a fazer. Vamos mais um pouquinho? Lucas 4. Esse ensinamento de Jesus é o ensinamento do reino de Deus, é a doutrina que ele trouxe aqui para cá. Se alguém te perguntar, qual é a sua doutrina? Você fala, é o ensinamento da palavra. Qual é a doutrina da sua igreja? O ensinamento da palavra. Qual é a doutrina da Bíblia? O ensinamento da palavra. O que é o ensinamento? É Deus transmitindo pelo Espírito Santo ao meu coração o que ele quer. Me doutrinando na palavra, mas não é doutrinar só em questão não pecar, não errar, doutrinando também, você não é derrotado, você não é, seja doutrinado pela palavra. Eu não posso fracassar, o ensinamento veio dizendo, assim dá errado, não faz, age na palavra. Lucas capítulo 4, versículo 14, a gente vai pular alguns versículos para chegar onde eu quero para você. O versículo 14 diz assim, então, Lucas 4, versículo 14, então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. O que ele fazia, gente? E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. Diga amém. As pessoas louvavam Jesus por quê? Porque ele ensinava e o que ele falava. O que nós aprendemos, o que nós ensinamos e falamos tem que também trazer alegria para as pessoas. Era o ensinamento. Ele curou, vai curar. Ele libertou, vai libertar. Mas elas ficaram maravilhadas de saber quem ele era e o que ele conhecia. Que sejamos assim. Quem você era, o que vivia e o que sai da sua boca. Até no momento da angústia, o que você fala? Até no momento de prova, o que você diz? Saía da boca dele ensinamento, ele entrou e está ensinando na sinagoga, por todos era louvado. 16. E chegando a Nazaré, onde ele fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os quebrantados do coração, e a pregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, tornando a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Diga amém. Irmãos, quando a gente ouve a palavra e assume a palavra para nós, ela vai prosperar naquilo que a gente vai fazer. Se você ouvir a palavra é de cura e libertação e não assumir, então a vida vai continuar a mesma coisa. Ensina-me a fazer. Aprender, eu faço. Jesus levantou para ler. Você pegou a palavra? Deus falou contigo? Põe em ação. Você aprendeu aqui hoje? Faz em casa. Você aprendeu aqui agora? Faz na tua mente. Deus nunca mais ser cativo. Você aprendeu a palavra? Aplica na vida por vir, aí nos dias que estão por vir. Põe em prática. Deus falou, nunca mais vou sofrer. Aplica. Adiantaria Jesus ler isso? O Espírito do Senhor é sobre mim, me ungiu para evangelizar. É a palavra dele. A palavra dizia respeito a ele. Tudo que Deus falar ao teu coração diz respeito a você. Ouviu a palavra, fechou a Bíblia, voltou ao que era, Deus vai dizer, nada vai mudar para você. Você leu a Bíblia, fechou, voltou. Não, ele leu aquela palavra, fechou o livro, devolveu, mas foi praticar. E ele diz para todos, hoje, olha a doutrina de Jesus para nós, ensinamento. Hoje se cumpriu essa palavra aos vossos ouvidos. Você pode dizer para você, hoje, essa palavra se cumpriu, estou curado em nome de Jesus. Aquela que Deus te der. Deus me ensina a fazer a tua vontade. Ele te mostrou. Você vai dizer para ele, Deus, hoje, ou para quem estiver diante de você, cumprir essa palavra, nunca mais eu vou reclamar da vida. Cumprir essa palavra. Nunca mais vou dever nada para ninguém. Está cumprida a palavra.
falei de violência. Nunca mais alguém vai me ofender e magoar. Você tomou a decisão. Nunca mais alguém vai me espancar. É uma decisão. Pastor, mas depende da pessoa. Pronto, você voltou atrás de novo. Conhecereis a verdade, ela vos liberta. Libertar é não voltar a ser preso mais. A partir de hoje, nunca mais vou ser humilhado, nunca mais vou viver por baixo. Jesus me libertou. Conhecereis a verdade. Quando que acontece? Quando você assume. Jesus acabou de ler, fechou o livro, mas o que ele leu e disse, olha, se cumpriu hoje. Então, se Deus está falando que está sobre mim, Ele está. Me ungiu para evangelizar, vou evangelizar. Para curar, vou curar. Para libertar, vou libertar. Para pregar o evangelho, vou pregar. Ele assumiu a palavra. Recebeu a instrução, pôs em prática. Que mais? Diz a Bíblia que ele entrou em Nazaré, estava fazendo isso. E os olhos de todos se prenderam nele. Versículo 22. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca, ou saíam. E diziam, não é este o filho de José? Não é esse filho de José? Olha que mudança. Olha que mudança. Irmãos, tem gente que conhecia a gente de um jeito, a gente é do mesmo jeito. Conheceu a gente de uma forma, a gente tem a mesma forma, o evangelho não mudou nada. Nos conheceu agindo de um jeito, está do mesmo jeito hoje. A gente fazia algo, eles viam algo em nós, convertemos. Alguns chegam até a dizer, poxa, mas você não muda, hein? Não mudou nada, o evangelho é transformação. Eles conheciam Jesus, que ele cresceu ali em Nazaré, sabiam que ele era, aí ele começa, ele assume a palavra, lógico que assumiu, mudou. Você nasceu em Ribeirão, vou falar mais, você quase que nasceu aqui dentro da igreja, você não sai correndo a mãe, você nasceu aqui dentro. Você cresceu como uma pessoa normal dentro da igreja, mas um dia você assumiu a palavra, sei lá se é com 10, com 12, com 15 ou 20 ou 50, e alguém disse, é você, aquele garoto, aquela pessoa que eu conhecia 10 anos atrás, que chegou na igreja, ou que nasceu quase dentro da igreja, e ouve o que você fala, e vê o que você faz, e fica admirado, e vai saber o seguinte, alguma coisa aconteceu com essa pessoa. Como é que um ser humano muda tanto assim? É evangelho. Eles viam Jesus, cresceu, Jesus foi o quê? Qual é a profissão de Jesus? Foi carpinteiro. Então, sabia que ele era carpinteiro. Sabia que ele, todo mundo sabe que você é pedreiro, você é mecânico, você é engenheiro, sei lá. Empresário, já sabe. Mas que é de Deus, já sabe. Não, sabe que eu sou professor, mas sabe que é de Deus? Como é que vai saber se é de Deus? Quem sabe que é engenheiro, porque falou, o cara mostrou que é engenheiro. Falou que é pedreiro, porque ele falou que é pedreiro. Falou que é de Deus, já mostrou que é de Deus. Já teve as atitudes de alguém que é de Deus? Como é que ele vai ter? Conhecereis a verdade, a libertou. Teve a mudança, a transformação. Conheceu a vontade de Deus e assumiu. Hoje se cumpriu. Se você assumir para hoje, de hoje em diante, é novo. Se você assumir, pastor, eu estou 10 anos na igreja, se você conhece hoje, assume a palavra, é de agora em diante. É outra vida. Eles ficaram maravilhados e diziam assim, mas não é aquele Jesus lá que a gente conheceu? Não é aquela pessoa lá? Não é o Jesus de Nazaré? Claro que é. Mas olha que palavra que ele fala, tem que ser assim na nossa boca. Aí você chega em casa, o que você falava, você fala a mesma coisa. O que você fazia, você faz a mesma coisa. Perante a família que nem são de Deus. Jesus da glória, como é que eles vão se converter? O que você fazia, continua fazendo. O que falava, continua falando. A história era a mesma. Os costumes os mesmos. Não, tem que ir a mudança. Deus, eu conheci a verdade, nunca mais. Isso aqui basta, agora é a nova vida em Cristo. Versículo 23. E ele disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua pátria tudo quanto ouvimos ter feito em Cafarnaum. E disse, em verdade vos digo, que nenhum profeta é bem recebido na sua pátria. Aí ele coloca para ele o seguinte, olha, o que vocês estão vendo de mim, porque ele ia morrer pela humanidade. Vamos pular lá para o versículo agora, 31 e 32. Ele continuou falando com eles, ensinando, não dá aqui o tempo para a gente. O versículo 31 diz, e desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e fazia o que, irmãos? Ensinava no sábado. Olha, se a gente não aprender, a gente não vai fazer. Se a gente não fizer, a gente não vai ter. E se a gente não tiver, a gente vai reclamar. Ele foi a Cafarnaum e ali ensinava. Ouça a palavra, entenda a palavra, receba a palavra e mais, pede para o Senhor, Deus me ensina. Não é só ouvir uma pregação, Deus me ensina a tua vontade. Ele foi e ensinava no sábado. 32. E admiravam a sua doutrina.
porque a sua palavra era com autoridade. Diga glória a Deus. As pessoas que ouviram Jesus falar ficaram admiradas com a doutrina dele. A minha doutrina não, a doutrina é a palavra. A doutrina é o ensinamento. Eles ficaram maravilhados com a doutrina. A doutrina não era as vestes de Jesus, que nem fala delas. Se ele fazia, não fazia, se ele cortava o cabelo, não fala nada disso. A doutrina de Jesus era o que? O ensinamento da palavra. E maravilharam-se das palavras que ele dizia, porque ele conhecia a vontade de Deus e transmitia. Ele tinha a palavra, levava a palavra. As pessoas têm que maravilhar da nossa doutrina. Aí você defende a igreja, eu sou da Igreja da Graça, a melhor que tem no planeta. É essa a doutrina que você apresentou? Não, conheça a verdade, ela te libertará. É o que você faz. Aí alguém vai dizer, eu sou membro da melhor igreja do mundo. Aí vai olhar a vida, como é que está a vida? Como é que estão os... Ai, meu Deus, olha, cada dia, saúde. Não, conheça a verdade, ela te liberta. A libertação nos torna pessoas independentes para Deus. E com o conhecimento, você não se sujeita mais aos caprichos do mundo, do inimigo, de ninguém. Conheceu a verdade, você está liberto em nome de Jesus. Diga glória a Deus. Vamos ficar por aqui? Que a doutrina de Jesus esteja em nós. Que a vontade dele seja vivida por nós. Eu não consigo fazer. Pede, Salmo 143, 10. Me ensina a fazer. Pede que Deus vai te ensinar. O maior professor que tem no mundo é o Espírito Santo. Deus me ensina a fazer a tua vontade.